Amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus nos concede pela sua graça mais uma vez o momento de estarmos juntos, compartilhando do seu amor e da sua palavra. Que esse momento seja de grande devoção, de grande adoração a Deus, pois Ele é o autor, consumador das nossas vidas, o consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. Quero orar com os irmãos e depois vamos louvar a Deus e meditar na sua palavra. Senhor nosso Deus, meu Pai amado, mais uma vez na tua presença, nós abrimos os nossos corações em adoração a ti, Santo Deus, Pai e Eterno, digno de toda a nossa adoração. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso intercessor, nós nos achegamos a Ti diante da Tua presença. E queremos com um coração agradecido bendizer o Teu nome, adorar a Ti pela Tua santidade e louvar ao Senhor pelas Tuas maravilhas, pela Tua imensa sabedoria, pela Tua imensa bondade, pela Tua santidade, Senhor, pela Tua fidelidade. Digno é o Senhor da nossa adoração. Também suplicamos a direção para as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos guiar e dirigir as nossas vidas. Também suplicamos o perdão pelos nossos pecados e suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia divina sobre as nossas vidas. Abençoa todos aqueles que compartilham conosco deste momento, que recebam a Tua paz, a Tua graça e o Teu amor bendito, pois oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor.
Bom dia a todos, graça e paz. Que o Senhor nos dê durante esse dia a sua graça e a sua companhia e proteção, para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20, que está escrito assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Obrigado, Senhor, por esse versículo da Tua Palavra que foi lido e ouvido. Nos ensine, Pai, nos dê a entender a mensagem desse texto. Aclara as nossas mentes. Guia, ó Deus, na nossa meditação. Precisamos de Ti, Pai. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero meditar com todos que me ouvem nessa manhã, à luz desse texto, sobre o tema a autoridade concedida à Igreja do Senhor. Este versículo 20 do capítulo 18 de Mateus tem sido interpretado de forma errônea e equivocada por muitos, e tem sido aplicado fora do seu contexto. Na Bíblia, existe o texto e o contexto imediato anterior e o contexto imediato posterior. Sem o contexto, fica por vezes prejudicada a interpretação do texto. E esse texto não tem como interpretá-lo corretamente sem o seu contexto. Há pessoas que acreditam e até ensinam que este versículo 20 se refere a uma reunião de oração ou a um culto que, mesmo sendo realizado por um número reduzido de pessoas, o Senhor está no meio deles. E dizem, o texto prova isso. Mas não é disso que o texto está tratando. Com certeza, Deus está presente em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Mas o texto está tratando de um outro assunto que requer a nossa atenção. Do que é que está se tratando esse texto, então? Em primeiro lugar, está tratando da disciplina de uma pessoa. Vejamos o seu contexto anterior. Para nós entendermos esse texto, precisamos ver, a partir dos versos 15, o seguinte: Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha só, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E aqui se trata de uma ofensa ou pecado contra um irmão. E os versos 16, a orientação continua: Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Veja que agora se acha mais uma pessoa, agora são 2. Se chama mais 2, agora são 3. E os versículos continuam para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. De onde Jesus tirou essa afirmação? Ele foi buscar na lei de Moisés, registrada em Deuteronômio 17:6, que, se tratando também de um julgamento, diz: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Portanto, aqui está a sentença. 2 ou 3 testemunhas, está se tratando da disciplina de uma pessoa culpada. Então não é de uma reunião de oração, nem de um culto, mas está se tratando da disciplina de uma pessoa culpada.
E em segundo lugar, observe, em segundo lugar, a ordem e a orientação continua. Os versos 17 diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Quem são os gentios citados aqui? São aqueles que não criam em Deus, que não eram judeus. E tinham também os publicanos, que eram considerados pessoas longe da fé, que trabalhavam recolhendo impostos para o Império Romano. Então, sendo esgotadas todas as possibilidades dessa reconciliação, Jesus ordena, considera esta pessoa alguém fora da fé, ou seja, alguém que não tem interesse pelo perdão e pela paz, alguém que não tem como fazer parte da igreja do Senhor. E aí Jesus confere essa autoridade à igreja na pessoa do conselho. A igreja aqui é representada pelo conselho da igreja, pelo pastor e os presbíteros. Olha os versos 18 que aqui diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa é a autoridade conferida à igreja do Senhor, como eu falei no tema. Então, o que a igreja, representada pelos seus líderes, o que eles fizerem aqui, quando uma pessoa é recebida a comunhão, aqui pela igreja, é recebida nos céus. Quando uma pessoa é excluída da igreja aqui na terra, ela é excluída também nos céus. Então essa autoridade, Deus, o Senhor Jesus Cristo, concedeu à sua igreja. E ele confirma nos versos 19 o seguinte: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. A confusão na interpretação desse versículo está em tirá-lo do seu contexto. Lendo o contexto, entenderemos claramente o significado dele e conseguimos realmente entender o que Jesus quis ensinar. E para finalizar, olha como Jesus inicia o versículo 20. Porque, guarda essa palavra, porque onde estiver reunidos em meu nome 2 ou 3, ali estarei no meio deles. Jesus está no meio do seu povo, concedendo sabedoria e abençoando para a reconciliação. E está presente também na disciplina, dando sabedoria e condenando a atitude do irreconciliável. O peso maior nessa palavra, aqui nesse texto, é a palavra porquê. E sabe por quê? Porque ele já havia ensinado tudo o que deveria ser feito. E visto que está bem claro a recusa em reconciliar-se, ele ordena a exclusão da pessoa rebelde. Então considera como gentio e publicano, pessoa fora da igreja, que não tem condição de fazer parte da igreja. Então essa é a exclusão que a igreja pode fazer por meio dos seus representantes, pastores e presbíteros. E quando é feita essa exclusão aqui na terra, ela é feita também no céu. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo sem ser crente, se mostrando como crente, mas essa é uma pessoa sempre rebelde, sempre contrário, sempre causando confusão. Quando o conselho da igreja, quando a igreja, através dos seus representantes, percebe essa discordância, esse desalinhamento, vai corrigir. Quando a pessoa não aceita a correção, o que acontece é a exclusão. E sendo exclusa da igreja aqui na face da terra, é exclusa também nos céus. Então essa é a autoridade concedida à igreja do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.
Tenham todos um bom dia. Nós te adoramos, Pai, por tua graça infinita. Digno é o teu nome, Senhor, de toda a nossa adoração. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão. E desejamos a todos um dia abençoado grandemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde.